transgressões. Preciso, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Oh, glória, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Paz do Senhor, povo lindo de Deus, vamos chegando. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Senhor, distante de Ti, Pai, não podemos viver. Escuta o nosso clamor. Senhor, mais que o ar que respiramos, Senhor, somos gratos pela dádiva da vida, somos gratos pela nossa casa, pela nossa família, somos gratos, Senhor, porque em meio a tantas guerras que vêm assolando o mundo, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal. Paz do Senhor, Marília. Eu tô por aqui, mas eu tô sempre entrando em horários esporádicos, como hoje, né? A pastora sempre entra a partir das 2 ou a partir das 23. Vamos chegando, povo lindo de Deus. Você que tá chegando aí, deixa um ungir na tela. A gente nessa missão pra live não travar, amém? Ô, glória! Como é que vocês estão? Aí tá chovendo? Vamos chegando, uma palavra, uma breve palavra para o nosso coração. Preciso de Ti. A vida dizendo, tá travando, Vi? Vamos resolver isso aqui, vou colocar no meu pacotinho. Tá chovendo aqui, gente. Aí vou... Não vale a pena. Tá travando, viu? Parou. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Nós precisamos dele, é por ele que nós estamos aqui nessa hora, né? Nós sabemos que muitas das vezes a batalha se trava entre os céus e a terra. Por vezes sentimos sozinhos. Senhor, até quando essa guerra? Até quando vou passar por este nível de humilhação? Até quando, Senhor, vou ver as portas se fechar diante dos meus olhos? O Senhor está dizendo que para tudo há um tempo determinado, aleluia. E o choro ele pode durar uma noite inteirinha, queridos. A alegria virá logo ao amanhecer. Nosso Deus, ele não erra, nosso Deus, ele não tarda. Quando ele chega, queridos, ele chega para movimentar as águas. Talvez o vale que você está vivenciando hoje é resposta de oração, porque por vezes dizemos, Senhor, entra no meu lar, Pai, mexe com a minha estrutura, faz tudo de novo se necessário, renova o ânimo. E quando o Senhor ele entra, mexendo com a nossa estrutura, muitas das vezes o desespero bate, porque o nosso jeito, a nossa forma, não é o jeito e a forma de Deus. Permita que o oleiro lapide e molde o vaso que é de barro, mas é você. Seja maleável, aleluia, nas mãos do oleiro, porque é bem verdade que tem coisas que nós não entendemos mesmo, e às vezes é por ter a visão totalmente limitada. Eu digo sempre, se nós fôssemos olhar aí em 360 graus, tudo que nós enxergaríamos é a guerra instaurada, né? Mas o Senhor não, queridos. O Senhor, ele não desespera com o nosso desespero, porque ele já nos vê amanhã. Sim, ele não entra em guerra conosco, porque ele já contempla o dia da manhã. Nós tomamos posse da bênção e da vitória. Quer saber? Fiel é o nosso Deus, quem nos prometeu. Então não baixe a guarda. Continue firme no propósito, porque o Senhor irá honrar a tua fé. Foi assim com Pedro. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele estava indo ali em Cafarnaum, a partir de Lucas capítulo 5.
Ele estava ministrando no templo, falando o amor do Pai, daquilo que o profeta Isaías havia escrito no pergaminho. Enquanto ele falava, os endemoniados se manifestavam e ele repreendia. Foi num culto como esse, num culto comum, que Pedro estava, e Deus, depois do culto, Jesus, depois do culto, decide ir até a casa de Pedro. Eu não sei se você está entendendo, mas talvez a sua rotina, aleluia, é tão normal para você, que você fala, hoje não vai acontecer nada, né? Tem gente que já sabe, levanta, leva a criança para a escola, vai para o trabalho e volta e faz janta. Para você tá tudo normal, mas é um dia normal como esse que o Senhor entra para mudar a nossa vida e a nossa história. Pedro não tinha noção, aleluia, que por conta da atitude dele, Pedro estava com um problema em casa. E mesmo diante de um problema em casa, Pedro decide buscar a face de Deus, orar e adorar o Senhor. Aleluia, esse é o testemunho que nós precisamos dar nesse tempo. Se eu perguntar qual de nós temos problema, todos, se não a maioria, levantaremos a mão. Mas nós entendemos que como ser humano tem problema que nós não podemos resolver. Pedro estava no culto e a sogra dele estava com febre acamada. Pedro, ele não poderia, aleluia, fazer com que a sogra dele fosse curada ou mudar a condição da sogra dele. Naquela época, febre era quase que sentença de morte. Não tinha os instrumentos que se tem hoje da medicina para poder fazer exames, né? Para poder detectar algo. Não, queridos. Eles ficavam ali esperando para ver se ia melhorar ou se iria agravar mais ainda. Foi nesse contexto que Pedro decidiu buscar. Quer saber? Às vezes você não tem palavras para direcionar a Deus sobre o vale específico que você está enfrentando. Pedro, ele estava no culto, mas ele não ficava, Senhor, vai à minha casa. Senhor, não, por quê? Porque Deus, ele contempla e conhece o teu coração. Talvez você está aí com a voz embargada, cansada, quantas das vezes frustrada mesmo, porque pessoas lhe fez promessa e não cumpriu. Falaram que lhe daria acesso e não deu. E num dos piores vales da tua vida, você tem se sentido sozinho. Quem sabe? Você está aí num culto, alimentando da palavra de Deus neste momento, mas com vários questionamentos no teu coração e na tua alma. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, hoje eu decido entrar no seu barquinho. Hoje eu decido, Pedro, mudar a tua história. Hoje eu decido cessar o vento e a tempestade. Hoje eu decido alinhar a tua vida e a tua história. E quando Deus, ele decide fazer isso, a primeira coisa que ele faz é ir na nossa casa. Receba a visita de Deus aí, do Espírito Santo. Você não está sozinho, seja no trabalho, seja no carro, seja em casa. O Espírito Santo de Deus te toca aí. Ele está dizendo, tu não está sozinho, tu não está desamparado. Oh, glória! E não importa qual problema tenha na tua casa. Quando Jesus, ele chega, ele tem poder de alinhar. Ele tem poder de colocar tudo em seu devido lugar. Talvez a expectativa diante da dor daquela mulher, daquela sogra, da mãe da esposa dele era mínima. Talvez eles nem imaginariam que Jesus largaria uma multidão para poder visitar a casa de Pedro naquele momento. Mas Deus trouxe alguém aqui para dizer, não importa a opinião dos outros. Se eu te escolhi, se eu liberei a palavra, querido, passa céus e terra, mas a palavra de Deus se cumprirá. Afinal, nosso Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que vai entrar na tua casa com a restituição, creia na restituição. Se Deus falou que vai adentrar na tua casa para tirar aquele do cárcere,
cárcere, do vício, da bebida, da prostituição, das drogas. Ele entra na tua casa e tira. Se Deus disse que vai restaurar a tua saúde, queridos, não importa qual é o diagnóstico médico instaurado, Ele tem poder de visitar as tuas veias sanguíneas, batimento cardíaco e alinhar, colocando tudo em seu devido lugar. É impossível Jesus entrar na nossa casa e a nossa casa ficar da mesma forma. Convide Ele, entre, Jesus, porque nosso Deus, Ele é sutil, Ele não arromba. Eis que estou à porta e bato, se você abre eu entro e ceio contigo. Diga para Ele, não importa onde você estiver, entre, Jesus. Entre, Jesus. Pedro viveu uma experiência extraordinária, porque Jesus, ao entrar dentro da casa de Pedro, a tua sogra que estava enferma e acamada foi curada. Oh, entra, Jesus, porque eu sei que se há enfermo nessa casa, Pai, a enfermidade vai deixar este corpo e haverá cura completa. Entra, Jesus. Porque eu sei que se a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico tem tomado conta, o Senhor é Deus que adentra, aleluia, e a enfermidade sai. Entra, Jesus. Porque às vezes é cativeiros emocionais, às vezes é frustração na área sentimental, às vezes é o ventre estéril. Entra, Jesus. Porque eu sei quando o Senhor entra, aleluia, eu sei que quando o Senhor entra, o cenário, ele se transforma. Entra, Jesus. Jesus, ele entra e a febre deixa a sogra de Pedro. O Senhor está dizendo, quando eu entro, eu curo o incurável. Quando eu entro, eu faço a terra estéril florescer. Quando eu entro, eu amplio a tua visão espiritual e faço com que você enxergue além da dor das guerras instauradas. Quando eu entro, eu te dou uma identidade. E essa identidade é de filho. Aleluia! Tu não é obra do acaso, tu não é projeto falido. Deus te escolheu e te elegeu nele antes mesmo da fundação do mundo. Por mais dolorosa que a tua história seja, que o teu passado seja, às vezes é de abuso, rejeição, porta na cara, talvez tu tá aí sempre se sentiu menor da casa, quem deveria lhe amar liberou palavras pejorativas, e por vezes você ouviu, não vai chegar a lugar algum, não vai dar em nada, não vai casar, quem vai te assumir, né? Mas o céu te assume, Jesus nos assume. Jesus, ele nos dá uma identidade de filho. E ele diz, entenda de uma vez por todas, a tua história não te paralisa, ela te habilita. A nossa história, embora seja de dor, nos gera experiência para continuar seguindo em frente. Como não lembrar de Davi, aleluia, que adquiriu experiência atrás das malhadas. O Senhor está dizendo a Davi aqui, por mais que ninguém te dê credibilidade, por mais que ninguém te ajude, tem gente que está como Davi, lutando para tirar as ovelhinhas da boca de ursos e leões, lutando para tirar os projetos, para que os projetos não sucumbam, lutando dia após dia, aleluia, em prol desse sonho, em prol da família, em prol do casamento, a impressão que dá que tu luta sozinho. Deus está te dizendo, meu silêncio não significa ausência, tu só está de pé por conta da boa mão de Deus. Eita, essa palavra de maldição só não te matou porque Deus te livrou. Tu não está sozinho. Prova disso que quem acompanha você do lado de fora da guerra não entende por que tu não morreu ainda. Porque essa depressão, aleluia, não fez você parar essa faculdade. Quem está do lado de fora não entende por que tu não julgaste esse casamento para o alto. Porque tu ainda sonha em projeto.
projeto. Tu pode declarar, não quero mais, mas no outro dia tu tá remando no barco e tá lutando. Quem tá do lado de fora não entende que nunca foi sobre você, sobre a força do teu braço, e sim sobre o poder daquele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus está dizendo, tu não estás sozinho. De Gênesis a Apocalipse, o nosso Deus nunca perdeu peleja e nem batalha. Por que tu acha que a tua será perdida nessa tarde? Ergue-te, levanta a tua cabeça, porque o Jesus que entrou na casa de Pedro também está entrando hoje, agora, na nossa casa para mudar a nossa vida e a nossa história. O zombador vai ser surpreendido com a grandeza daquilo que o céu fará na nossa vida e na nossa história. É para quem crê, queridos. A sogra de Pedro foi curada. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro era um homem como eu e você, que tinha família e todos os dias ia trabalhar. Todos os dias Pedro ia ali no lago de Genezaré, pegar o seu barquinho, a sua rede, lançar ao mar, aleluia, para trazer peixe e sustento para sua casa. Mas ele não deixava de adorar. Esse foi o segredo para a chave, Cássia, obrigado. Esse foi o segredo para a chave virar na vida de Pedro. O nosso problema é que a dor tem falado mais alto que a adoração. A palavra de maldição tem falado mais alto que a adoração. A guerra instaurada diante dos nossos olhos tem falado mais alto que a adoração. A voz da maioria tem falado mais alto que a adoração. O Senhor trouxe alguém aqui para dizer, atravesse esse vale me adorando, profetizando, porque tu não tem noção do grande milagre que o céu está arquitetando para que você venha tomar posse. Porque na verdade Deus, ele não precisa fazer nada, tá tudo pronto. O que Deus está fazendo é preparando você. Quando tem a maturidade de entender que é você que está na olaria para um grande projeto, queridos, o peso de glória derruba quando nós não estamos preparados. Você vê por muito menos pessoas se enricando de uma hora para outra, o nariz fica em pé, não quer saber de ninguém, faz do jeito dele, né? E quando vê, tá pobre de novo. Você vê pessoas no pódio, no outdoor, tá com o nome estampado na mídia e de repente sucumbe. O peso da glória sem maturidade faz com que nós venhamos sucumbir. Deus não tem isso para a tua vida. Deus tem equilíbrio no campo e no lugar da promessa. O Senhor está dizendo, eu te mostrei uma foto do teu futuro. Por isso que tu não entende. Você tem tudo para desistir, mas continua sonhando, projetando e dizer, Senhor, eu acredito, Pai, eu sei. Essa porta vai se abrir. Por quê? Porque esse projeto, esse sonho não é teu, é de Deus. Deus incumbiu o impossível no teu coração. Para dizer, isso você não pode fazer, mas eu posso. Isso a medicina não pode fazer, mas eu posso. Meu Deus. A família não pode fazer, mas eu posso. Aleluia. Deus às vezes permite o nível de guerra estreitar num nível para que ninguém na terra tenha acesso para nos ajudar. Deus, ele conhece o coração do homem, querido. Ele não quer ver ninguém amanhã na tua cara apontando dedo dizendo, só chegou por causa de mim. Só você sentou na cadeira por causa de mim. Se tem o que comer por causa de mim. Por muito menos a gente ouve julgado na cara. Deus, ele sabe, porque quando tu vencer este vale, quando tu atravessar este mar, você vai declarar, foi o Senhor na minha vida. Ai de mim se não fosse ele. Ai de mim se ele não tivesse me sustentado. Ai de mim se ele não tivesse provido, dado livramento, aberto porta. Ai de mim se não fosse por ele. É por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que me levantei e decidi seguir.
Ai de nós se não fosse por Ele, queridos. Pedro, ele continuava conduzindo o barquinho da vida dele mesmo com problema. O que ele não sabia é que mesmo depois dele ter vivenciado um grande milagre dentro da tua casa, Jesus procurava elegê-lo discípulo, chamar ele para uma grande obra, um grande projeto. Tem pessoas aqui que já têm experiência para contar com Jesus. Experiência ainda no ventre da tua mãe. Sim, era para sua mãe ter te perdido. Por vezes, mães tentou abortar e não conseguiu. Tem gente aqui que desde criança foi criado com um e com o outro. Foi criado num lar conturbado, onde havia briga, agressão, guerra. Tu tinha tudo para ter morrido. Aleluia! Mas tu pode contemplar a boa mão de Deus que te susteve em todo o vale da tua vida e da tua história. Aleluia! A palavra do Senhor vai declarar que Pedro viveu experiência. E nós podemos dizer que nós também já vivemos experiência. Teve noites escuras atravessadas na nossa vida que a gente não achou que iria vencer. Tem gente que tem noção literal que a vida dele aqui hoje é um grande milagre. Eu quero dizer que o Deus que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Foi o próprio Jesus que começou a obra na vida de Pedro. Depois de um culto, a vida de Pedro foi literalmente transformada. Porque Jesus só não operou na casa de Pedro. Agora eu vejo Jesus também visitando o trabalho de Pedro. Às vezes a gente se achega diante da face do Senhor pedindo algo específico, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu não tenho paliativo para a tua vida, eu tenho mudança de vida. E quando nós estamos aqui pedindo por algo específico, Deus está dizendo: eu trabalho no teu emocional, na tua vida, na tua saúde, eu visito teus filhos, eu visito o teu marido, eu visito a tua esposa, eu vou lá naquele leito de UTI e toco. Sou eu faço. E quando Deus, Ele movimenta as águas, querido, não há quem peça Deus agir. A palavra do Senhor nesse contexto vai dizer que Pedro no outro dia foi trabalhar normal como ele fazia, gente. Pedro, ele era experiente na pesca. Pedro tinha diploma, uma pessoa instruída para aquela profissão. E a palavra do Senhor vai dizer que, de acordo com o texto, o melhor horário para se lançar a rede era a noite. O mar estava calmo. Então, a noite inteira eles lançavam a rede para que, quando tivesse amanhecendo o dia, eles retornassem para casa com alimento para sua família. Mas não foi assim nesse dia. Esse dia para Pedro foi muito difícil. Por mais que Pedro tinha experiência, a experiência fez com que ele não pescasse. Por mais que ele tinha diploma, mesmo com diploma, Pedro não pescou. Por mais que ele conhecia a área, por mais que ele conhecia o mar, a palavra do Senhor vai dizer que ele lança a rede e nada pescou. Talvez você está aí exausto, porque você conhece o mar que tu tem lançado a rede. E não é de hoje não, viu? Tu conhece o mar da insegurança, o mar da angústia, o mar da humilhação, o mar da rejeição, o mar do abuso, o mar do abandono. Você está cansado, porque por vezes lança a rede para ver a tua situação mudada, restaurada e transformada. Mas a impressão é que sempre a rede está vazia. Talvez você está aí, com dinheiro no bolso, amizade do lado, e não entende o porquê desse vazio da tua alma. A impressão que tem é que tem algo vazio aí dentro. O Senhor, Ele te chama hoje, Pedro, para viver aquilo que os teus nunca viveram.
O Senhor te chama hoje para selar um novo tempo na tua vida e na tua história. Não permita apenas que Jesus entre no teu barco, mas seja participante deste milagre. Abra o teu coração para viver o extraordinário, porque todas as vezes que você for olhar para a tua condição, tu ficará como aquele paralítico do tanque de Betesda, que quando Jesus diz, homem, quer tu ser curado, ele está, meu Jesus. Toda vez que eu vou em direção a esse tanque, vem alguém, vai na minha frente, você vê literalmente o quanto ele está ferido emocionalmente. É muitos anos lutando, muitos anos lançando a rede, muitos anos vivendo naquela condição. Então quando Jesus está diante dele, ao invés dele dizer, eu quero, me ajuda, cura agora, ele está, Senhor, ele está lembrando do passado. Ele está lembrando de como é difícil ficar na fila e alguém passar na frente dele. Ele está lembrando do dia de dor, de humilhação, de rejeição. O Senhor está dizendo, eis que tudo se faz novo. A tua história vira e mexe, bate na tua porta com a intenção de te aprisionar num passado de dor. Não permita mais isso. Ergue-te. Levanta a tua cabeça. Porque para viver o novo, nós precisamos deixar o odre velho para trás. Não tem como Deus derramar vinho novo em odre velho, vai romper. São pessoas que infelizmente buscam continuamente o Senhor, mas ainda se sente vazia. O azeite está sendo derramado, mas você não consegue reter do azeite em teu odre, porque o passado te chama e você se pega sempre aprisionado no passado de dor. O Senhor está dizendo, vire a página. Porque se tu acha que no passado tu foi feliz, tu não tem noção da felicidade que o céu está articulando e preparando para a tua vida. Creia, queridos. Deus, ele tem coisas grandes e extraordinárias para colocar nas tuas mãos. Mas você entende que para colocar nas tuas mãos você precisa estar curado, sarado? Então Deus que entrou na tua casa, ele também pede nessa tarde, posso entrar no teu coração? Posso tirar a angústia e a tristeza da tua alma? Filha, por mais doloroso que seja, bora liberar o perdão? Bora se permitir ver além dessa dor, além dessa guerra instaurada? Bora crer que o nosso Deus, ele é galardoador e ele não empurra com a barriga. O Deus que te escolheu, te elegeu, ele te escolheu com o propósito de curar e restaurar por completo. Então, às vezes, Deus, ele vai cutucar, ele vai tocar na nossa ferida para dizer que ele tem poder de tratá-la. Pedro estava exausto, não pescou nada, estava lavando a rede para ir para casa, ir embora. Quando vem Jesus nesse contexto dizendo, Simão, Pedro, me empresta o teu barco? Poxa, já lancei a rede a noite inteira. Ele emprestou. Ele não permitiu com que a dor falasse mais alto, com que a guerra ou a frustração falasse mais alto. Ele emprestou. Mesmo sem entender o que Jesus queria, qual seria a finalidade daquilo, ele emprestou. Às vezes a gente não compreende o agir de Deus. Às vezes Deus nos manda por uma direção que não esperávamos ir, chegar ou passar ou atravessar, né? Às vezes, como o anjo Gabriel que revela a Maria, tu vais gerar pelo Espírito, ele será grande, se assentará no trono de Davi, reinará de geração em geração. Mas a gente não vê o anjo Gabriel dizendo a Maria, mas tu vai ver ele sendo açoitado, humilhado, cuspido, carregando uma coroa de espinhos na cabeça.
uma cruz como um bandido, uma cruz maior do que ele. A gente não vê o anjo Gabriel revelando o processo a Maria, porque é bem verdade que se Deus nos revelasse alguns processos, certamente nós recuaríamos. O Senhor, Ele sabe como é o nosso coração, a estatura e a condição de cada um. Ele só está te dizendo, valerá a pena. Maria, no momento da dor, ela pode ter esquecido por um segundo da promessa, porque a dor nos rouba a crença da promessa. A dor nos rouba a esperança de um futuro melhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que independente de aquilo que o anjo Gabriel falou, aconteceu. Hoje ele se assenta no trono de Davi e reina de geração a geração. O Senhor está dizendo, esse processo, aleluia, está te habilitando para o acesso. Você perdeu o controle, Deus não. Pedro lança a rede. Ele não só pede o barquinho de Pedro, como também pede a Pedro, depois de uma noite exaustiva, para lançar a rede novamente. É demais, né, Senhor? Eu passei por tantas coisas, tu sabe o vale que eu enfrentei. Ainda vem me pedir mesmo para lançar a rede de novo. O Senhor está falando para me insistir nesse casamento de novo. O Senhor está falando para mim continuar lutando pelos meus filhos que estão na droga, não, nem me dá ouvido. Tu está falando, Senhor, para mim continuar orando, glorificando mesmo diante dessa zombaria. Tu está dizendo para mim insistir neste trabalho mesmo diante da humilhação? Quando o Senhor entrou no meu barco, eu achei que num piscar de olhos, um estalar de dedo, tudo seria restituído e transformado, mas além dele mandar eu voltar para o barco, ele está mandando eu lançar a rede. Pedro, lança a rede. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro diz assim, mas Senhor, eu lancei a rede uma noite inteirinha. Sabe no miúdo e no literal o que Pedro está falando para Jesus? Jesus, desculpe, o senhor é carpinteiro. Eu já lancei a rede. Eu sou pescador. Eu tenho habilidade. Eu sei qual é o horário melhor para peixe. Ele estava dizendo no miúdo, essa área aqui, mexe não. Eu já sei no que vai dar, eu já tentei. Esse homem tem um coração de pedra. Desde quando nasceu assim, não muda não. Nessa empresa eu nunca vou ser valorizada. Porque quanto mais eu faço, parece que eles não me enxergam, não me escutam. Não muda não, Senhor. Não mexe nessa área aqui não. Eu já tentei melhorar nessa área. Já tentei deixar esse vício, mas não consigo. Mexe não. Não muda. Aí o Senhor está dizendo, não importa a experiência, o diploma, não importa o nível de história que tu tem, não importa quantas experiências teus familiares teve, quando eu entro na história, querido, eu sou maior do que o diploma, eu sou maior do que a tua experiência, eu sou maior do que o teu recurso. Tu não tem noção, os meus pensamentos são maiores que os teus, por mais inteligência que o ser humano tenha, querido. É uma unha perto da grandeza do nosso Deus. Então, ao invés de ficar questionando, querendo mostrar para Deus, Senhor, mas olha o meu passado, olha a minha vida, olha a guerra, olha, me abandonou, foi embora, olha que tristeza, olha que humilhação. Lança a rede. Lança nessa tarde, porque tu irás se surpreender. Pedro lançou a rede. Senhor, pela tua palavra. Ele estava dizendo, ele estava sendo sincero. Diante das circunstâncias,
eu não acredito, mas pela tua palavra. Talvez você está aí, pastor, você não tem noção do que eu tenho vivido, do vale que eu tenho atravessado. Eu, por mim mesmo, olhando para o cenário, eu não acredito. Mas é pela palavra dele. É pela palavra dele que eu decido lançar a rede novamente. Lance a rede, querido. Continua perseverando. Porque aquele que nos manda lançar a rede, ele é dono do mar, dos peixes, dos céus e da terra. Pedro, com a experiência que ele tinha, ele só precisava lançar a rede. Eu quero falar algo para alguém aqui. Às vezes você até emprestou o barquinho para Jesus, mas você está assim, quer saber? Não oro mais por esse casamento. Não oro mais por essa causa, não oro mais para gerar, não oro mais. E o Senhor quer que você participe. Ele não precisa de você, mas Ele quer que você participe desse milagre. Jesus, ele poderia ter lançado a rede para Pedro e não teria nenhum problema. Ou então, orientado quem estava ali assistindo para jogar a rede. Mas ele disse para Pedro, lance a rede. Quando o Senhor, ele toca na tua ferida, expõe a tua dor e pede lança a rede, é porque ele quer curar o teu coração. Ele quer lhe mostrar que não tem frustração que é maior do que ele, não tem palavra de maldição, não tem sentença de morte que é maior do que o nosso Deus. Lança a rede. Ele lançou a rede. Jesus não lançou por ele. Ele lançou a rede. Às vezes a gente não vive um milagre extraordinário porque estamos aguardando, esperando alguém lançar a rede por nós. Isso não vai acontecer. Deus no processo trabalha na tua fé. Não tem fé? Fé firme, fundamento das coisas que não se vê, mas crê. Pedro não via possibilidade nenhuma de dar peixe. Amanhecendo, totalmente na contramão daquilo que eles aprenderam, acreditaram e estudaram. É a mesma coisa você chegar na medicina, eles dizer um caso terminal, dizer não tem jeito, e você falar assim, tem jeito, meu Deus vai curar. E Deus intervir de um nível. Tem médico que era ateu virando cristão, porque está declarando, aquele caso ali era impossível, não tinha jeito. Que foi a fé, foi o Deus mesmo da pessoa. E aí busca conhecer a Deus, e aí se entrega de coração. O Senhor está dizendo, nada é impossível para mim. Lança a rede novamente. Isso aí, Vitória. Ele lançou a rede. Entenda, os peixes vieram nadando para a rede. Ele não precisou ver onde tinha um aglomerado e lançar a rede. Ele lançou a rede e os peixes. A bênção seguirão aqueles que creem e alcançarão. Deus tem bênção para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Às vezes nós estamos exaustos porque estamos correndo atrás da bênção. E o Senhor está dizendo para você, apenas obedeça a minha voz. Apenas ouça a instrução que eu estou lhe dando. Porque os peixes virão para a rede. Os peixes, enquanto tu louva, Deus está curando. Enquanto busca, Deus está libertando. Enquanto proclama e profetiza, Deus está fazendo. Eu vejo peixes indo em direção a pessoas aqui. O Senhor está dizendo, a bênção seguirá, está vindo em direção, tem endereço certo. Aleluia, tem endereço certo. A palavra do Senhor vai dizer que foram tantos peixes que o barco de Pedro ameaçava afundar, a ponto de chamar outros barcos que estavam à margem. Vem, me ajuda, me ajuda. Porque aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida vai alcançar os nossos.
vai alcançar aqueles que estão ao redor. Quando Deus te elegeu, quando Deus te chamou, Ele não olhou somente para você, Ele viu toda a tua casa, toda a tua família. Deus, Ele trabalha com um propósito alinhado, queridos. Deus está movimentando, e mesmo que você não entenda, Deus já está trabalhando no coração. Deus já está ampliando a visão, a mente. Deus já está ampliando a estaca. Deus já está prosperando. Deus já está fazendo. Por mais que você não entenda, lance a rede. A pesca não veio só para Pedro, veio para aqueles também que estavam ao redor de Pedro. O Senhor está dizendo, quando você insiste em não lançar a rede, os seus perecem. Lance a rede, porque a rede lançada vai alcançar os teus filhos, teu marido, a tua esposa, o teu ventre, a tua vida. Todo o ambiente será transformado. Toda a tua casa será restaurada. Aí Pedro está com um barco cheio. Aí vem Jesus dizendo, Pedro, larga isso aí. Eu te convido, Pedro, a ser pescador de almas. A gente às vezes não entende o evangelho, né? Porque o inimigo, ele faz uma proposta. Se você prostrado me adorares, eu te darei tudo deste reino. Tem muito sucumbindo e acreditando na proposta do diabo, abrindo mão até mesmo da salvação de sua alma. Com Deus não, o que você está disposto a entregar. Quando nós entregamos o nosso coração, a nossa vida com inteireza, quando nós de fato lançamos o controle, Senhor, eu não sei mais de nada, eu não sei que direção ir, mas eu confio. Está nas tuas mãos, Senhor dos exércitos. Nós não ficamos paralisados olhando para um barco porque está cheio de peixe. Deus tem muito além. O Senhor está dizendo, tu pede pouco, tu não tem noção do que eu tenho preparado e reservado para você. O Deus que se manifestou a Abraão dizendo, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai. É difícil o evangelho de entrega. Mas o Senhor está dizendo, a minha palavra é a mesma. Está disposto a entregar no altar de Deus? Teu casamento, tuas finanças, teus filhos, Senhor, é teu. É teu, Senhor. Porque quando nós entregamos na mão de Deus, é impossível dar errado. Até aquilo que tu julga. Não está dando errado, está indo para o mau caminho, está desviando, o Senhor está dizendo, está ensinando. Vai voltar, aleluia. Vai voltar Joquebede, vai voltar mudado, vai voltar transformado, vai voltar de outro jeito. Porque o Senhor faz isso. Então quer saber? Confia no Senhor. Porque nós pedimos pouco. Pedro foi surpreendido com o barco lotado, mas foi mais surpreendido ainda a ver que Jesus o escolheu para um grande propósito, uma grande obra. Deus que nos... Não vale a pena. Gente, que bom vocês ficou aí. Não é live pausada não, acredito em você. Descarregou meu celular, do nada. Tava aqui 50% de bateria e de repente... Mas vamos encerrar? O Deus que manda tu lançar a rede, o Deus que te chama, é o mesmo que te patrocina. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus, ele vai te patrocinar. Deus vai fazer com que você alcance o propósito e o projeto determinado. Continue e não abra mão daquilo que o céu tem preparado para você. Tem pesca maravilhosa chegando aí. E você vai testemunhar daquilo que o céu te disse através de sua palavra. Eu quero orar por você, posso? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor que é onisciente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo.
o Senhor que sonda os corações, o Senhor que sabe como este homem, esta mulher adentrou nessa live. A tua palavra foi direcionada, eu tenho ciência que eu posso falar uma noite inteira, uma tarde inteira. Quem convence é o teu Santo Espírito. Vai de encontro a cada propósito, a cada coração. Joga por terra toda barreira, depressão, ansiedade, angústia, tristeza. Em nome de Jesus, que venhamos continuar lançando a nossa rede, crendo que é o Senhor que nos supre, Pai. Crendo que o Senhor é dono do mar, dono dos peixes. Crendo, Senhor, que quando o Senhor quer operar, de fato ninguém impede. Deus, eu te peço agora, tira a escama dos olhos desse homem, dessa mulher, para que eles parem de olhar para as circunstâncias. Circunstâncias diz que não. O vale instaurado diz que não vai chegar, que não vai alcançar. Mas nós estamos aqui por fé nessa tarde, Pai, porque nós cremos no Deus do impossível, no Deus que entra e cura, no Deus que entra e transforma, no Deus que entra e restaura, no Deus que visita coração de pedra e o transforma em carne. Nós estamos aqui, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o único que tem poder de mudar o nosso cenário de caos, de mudar a nossa condição, de endireitar as veredas e os caminhos tortuosos. Tenha liberdade, Pai. Pega o controle do nosso barquinho nessa tarde, Senhor. E aquilo que a gente não tenha conseguido, Senhor, enxergar por conta da dor, da guerra, nos mostre, Pai. O Senhor jamais nos desampara. O Senhor jamais, Senhor, nos deixa. A Bíblia vai dizer, pode uma mãe se esquecer de um filho, abandonar seu filho, ainda que eu jamais o abandonarei. Deus, nós cremos que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, embora para a sociedade seja julgada como falida, nós cremos, Senhor, que a nossa casa, a nossa vida, a nossa família está nas tuas mãos. E o Senhor é Deus que não perde batalha. O Senhor é Deus que não perde peleja. Continua sendo conosco, que a chama da adoração venha inundar este coração nessa tarde, Pai. E que ele e ela venham entender que não importa a opinião de uma maioria, nós sabemos em quem cremos. Pai, nós sabemos que tem sonho, tem projeto, é literalmente impossível, veio do céu mesmo. Continua nos fortalecendo nesse campo de batalha. Não permita que as palavras de maldição paralisem. Não permita que as pedradas façam com que ele e ela caiam, Senhor. Deus, sustém nesse tempo. E que nós venhamos sair daqui decididos a lançar a rede novamente. Entendendo, Pai, que a pesca será maravilhosa. Porque não está nas nossas mãos, não está no nosso controle. E sim no teu controle e nas tuas mãos. Toma direção, Senhor, da nossa vida, do nosso coração, da nossa história. Nós cremos em Ti, Pai. Nós te amamos e nós somos totalmente gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, convença-o, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha abraçar cada um neste momento, trazendo refrigério para essa alma batida e lhe mostrando que tem o novo de Deus para a tua história. Não coloca um ponto final na história que o nosso Deus decidiu colocar, vírgula. Seja abençoado em nome de Jesus e sai daqui com a certeza e convicção do teu milagre e da tua vitória. Porque agindo nosso Deus de fato, ninguém impedirá. Amém? Eita glória! Deus os abençoe poderosamente. Muito obrigado você que ficou aqui comigo até agora. Muito obrigado você que me abençoou.